E aí, entrando nisso, eu queria que você falasse quais são as mudanças e as transformações que foram mais impactantes que você observou a partir da captação psíquica. Pessoas que passaram a ter condição de saírem de situações abusivas, essas marcam muito porque a pessoa vem com muito sofrimento e depois de algumas captações, às vezes 2 ou 3 captações, a pessoa vem contando que conseguiu se desvencilhar de uma situação abusiva, seja em casa, seja fora. Isso para nós é impactante porque esse laço entre abusado e abusador, porque o abuso ele pode vir pela palavra, agressão física, tem várias formas, né? Aprisionamento da pessoa, ciúme excessivo, né? Controle. Quando a pessoa vem dizendo, olha, eu dei um basta, eu tive tal atitude diferente. Então, essas situações são bem impactantes para nós e acontecem com frequência de pessoas trazerem essas informações. E também o tratamento de crianças e adolescentes. Acho que na outra vez que eu estive aqui, eu relatei casos de criança, né? O efeito é muito mais rápido nas crianças. Os sintomas das crianças, eles são resolvidos muito mais rapidamente com a captação, né? Talvez porque a criança seja mais aberta. Mais aberta ou porque está mais molinha, né? É mais maleável. Mais maleável, enfim, é muito interessante. É diferente a sessão da criança? A criança não vem, né? Vem a mãe, vem os pais, ou normalmente vem a mãe. E aí nós acessamos as vidas passadas da criança. E aí os pais de hoje aparecem nessas vidas passadas em vários lugares diferentes em cada vida, né? E são todos tratados. Todas as personalidades da família ali, da criança especialmente, são tratadas e a criança começa a mudar. No caso da criança, então, é meio que tratada a família? É tratada a família. Porque vem uma personalidade do pai, por exemplo, que foi casado com uma mulher que hoje é a filha. E hoje esse pai tem uma ligação muito forte com a filha e exclui a esposa. E isso começa a dar... A filha começa a se sentir culpada e fazer sintoma. Então, a filha... Esse é um caso interessante. Nossa, gente, que babado. A filha, por exemplo, de 8 anos, o pai fica mais grudado nela e exclui a esposa. Defende a filha, protege demais a filha e a esposa, ele critica, ele... Quando nós abrimos o campo, uma personalidade ou mais de uma deles já foi casada com essa personalidade dessa filha. Então, eles têm uma história amorosa de muitas vidas. E isso faz com que, hoje, ele fique nesse vínculo com a filha. E a esposa fica se sentindo muito relegada e muito mal. E a criança percebe, aí já mais do campo da psicologia e da psicanálise, a criança percebe que ela está, entre aspas, tirando o pai da mãe. E isso, para a menina, é terrível. Porque, para a criança, ela precisa perceber que os pais estão muito juntos e que mesmo que ela queira pegar um dos dois para ela, não vai conseguir. Quando a menina percebe que ela está... O que está acontecendo que eu estou tendo mais meu pai do que minha mãe? Ela começa a fazer sintoma na escola, às vezes é enurese, que é xixi na cama, né? Começa a ter sintomas. E quando a gente não sabe disso, mas quando abre o campo, começa a aparecer as vidas dessa menina com esse pai como casal. E aí o casal, na sessão, começa a entender, o pai começa a entender que ele está influenciado por esses homens que foi casado com as personalidades dessa filha, entende? Então, atende a família, porque aí atende as personalidades do pai, da filha e personalidades da mãe que, de alguma forma, apareciam nas vidas passadas também. Então, trata a família. Caramba, eu fiquei aqui. Eu fiquei pensando na reação dos pais quando você... Nesse caso, Quando por começam a exemplo. aparecer Tipo, contando essas histórias e você fica assim, Sim. meu Deus, é muita informação.
Mas na sessão fica bem... É lento, né? A personalidade fala, o terapeuta conversa, testa na nuca, olha, essa aqui é a personalidade da sua filha, da filha de vocês, e vai. Eles vão entendendo. E eu fico num estado alterado de consciência na sessão, mas eu fico consciente. Então, eu, como Angélica mesmo ali, também comento coisas com esse casal aí dentro da minha... Considerando a minha formação como psicóloga e tal. Cuidado, né? Então eu falo, olha, aqui seria interessante vocês observarem isso. Perceberam aqui essa personalidade, o que aconteceu. Então, senhor fulano, toda vez que o senhor age assim, acontece isso, entendeu? Aí eu interajo com o casal, mesmo estando com a personalidade aqui conectada a mim. É muito importante. Eu fico imaginando, eu queria até te perguntar uma outra coisinha antes da gente continuar. Você falou sobre ter atendido, né, pessoas de outras religiões. Como que eles saem dessas sessões depois de terem percebido mudanças reais? Porque geralmente eles vêm pela dor, né? São pessoas que já tentaram de todas as formas, outros meios e não conseguiram. Sim. Como que eles saem? Eles saem realmente transformados e passando a acreditar, né, em outras vidas? Como que é isso? Em cada sessão saem de uma forma. Então, às vezes saem, normalmente na primeira, impactados, mas confiantes que o trabalho fez sentido para eles. Porque não tem como não fazer. Isso eu posso dizer tranquila, né? Não tem como, porque as coisas que aparecem, eles mesmos falam... Nossa, eu sou esse, faz sentido para mim e tal. Então, eles saem impactados. Aqueles que continuam o tratamento, eles vão se afinizando, eles vão fazendo um vínculo afetivo com a técnica, mantém a religião, né, que você falou, como as pessoas de outras religiões. Mas eles vão fazendo um vínculo com a técnica, porque ali eles encontraram explicações, mas não só, tratamento desse inconsciente milenar. Então, alguns dizem assim, olha, eu sei que a minha religião não comporta essa ideia. Se minha família souber que eu estive aqui, vão achar um absurdo, eles vão pensar que eu estou uma atitude inadequada, que é um absurdo. Mas eu entendi, eu estou acreditando nisso e eu vou conseguir continuar na minha religião, mas eu posso entender que a minha religião não é completa e que tem essa outra parte que pode sim caber em mim. Então, a gente ouve isso, né? Caramba, Então, católicos, nós atendemos várias católicas. eu acho que católicos são bem comum, né? Assim, Mas, comum no sentido... sim. Que às vezes tem aqueles que não são tão praticantes. Sim, atendemos são muito. mais abertos. Sim. Vamos para uma pergunta aqui importante, que qual o vínculo você observa a partir da experiência com a captação de extraterrestres e humanos? Então, aparecem personalidades extraterrestres na sessão? Isso é uma pergunta muito importante pra gente aqui, que eu quero saber. Eu também. A resposta é sim. Gente. Sim. Então, a centelha divina, o espírito, né? Vai se vincular a uma ponta encarnada, que a gente chama, que é quando a centelha divina vai formar um corpo de uma matéria X para habitar um orbe, ou vamos chamar um planeta, para experiências. Então, essa centelha divina não tem experiência só no planeta Terra. Ela vai ter experiências em outros planetas, onde os corpos físicos, vamos chamar assim, são diferentes do nosso. Tem uma outra composição celular, uma outra aparência, né? Então, aí na sessão, não é raro, é algo até que acontece com alguma frequência. Eu começo a visualizar primeiro a personalidade. Normalmente são personalidades muito mais avançadas que nós, né? Que os humanos. Normalmente eu começo a ver a personalidade se aproximando, assim, eu estou de olhos fechados e eu vejo, né? O formato, a cor,
a cor normalmente é diferente, né? E aí eu aviso já o terapeuta. Olha, tem uma personalidade que não é humana e que quer falar. E muitas vezes eu não vou acessar daí a vida dessa personalidade de outro planeta. Ela traz comunicação que a pessoa precisa saber. Porque como ela é mais avançada, ela está percebendo as dificuldades dessa personalidade que é da mesma centelha dela, mas com experiência na Terra. E aí ela começa a falar. E assim, a velocidade da fala é alta. Então, ela sintoniza, eu sinto ela se aproximando de mim, eu me sinto diferente, e aí começa. Vai falando. Por isso que toda a captação nós gravamos e enviamos para a pessoa, porque na hora não dá tempo da pessoa assimilar tudo que vem, porque vem muita informação, não só dessas personalidades extraterrestres, né? E aí vem muitas informações e a pessoa se emociona muitas vezes porque essa personalidade fala coisas que eu, Angélica, não teria condição de saber ou de acessar. E a pessoa sabe do que a personalidade está falando em relação a ela e depois ela confirma. Então, tem acontecido, inclusive, eu vou dizer, nos últimos 3 anos, com mais frequência, esse acesso dessas personalidades. Por que você acha tem alguma razão para isso? Eu entendo que essa é uma possibilidade, né, para explicar isso. Eu entendo que o planeta Terra e seus habitantes estão um pouco mais abertos para considerarem a realidade, para mim é uma realidade, de que existe vida inteligente em outros mundos. Né? Os anúncios, as divulgações, a questão dos OVNIs, as pessoas estão mais abertas para considerarem isso. Então, fica mais fácil na sessão de virem essas personalidades, mas não são com todas os clientes que aparecem, né? São alguns clientes. Essa pergunta só uma coisinha rapidinho. Tá, pode ir. Qual a cor deles? Eu já vi com cor bem brancos, quase que totalmente brancos, inclusive o cabelo. Alguns com muito cabelo e longo, outros carecas. E cores azuladas e lilás também são cores bem comuns. E alguns eu vejo muito altos, não todos, mas alguns são muito altos, bem delgados, bem magros e sem cabelo. E alguns levam como se fosse uma bata comprida, assim, até os pés, já vi também. São muito respeitosos, inteligentíssimos, e a fala deles, a minha mente não comportaria criar aquela fala, né? Porque é um conteúdo muito, muito inteligente, muito profundo, né? É de uma inteligência realmente além da nossa. Então, isso é o que mais me impacta, mais do que a aparência, é a velocidade com que eu falo. Eu não conseguiria falar tão rápido e todas aquelas coisas. E eu, Angélica, não conseguiria. É muito mais rápido do que eu estou falando agora, assim. E um conteúdo muito inteligente, psicológico, espiritual. Mas a aparência deles lembra a aparência que é retratada na mídia, nos desenhos? Alguns sim, mas não todos. É bem... É bem variado, é bem variado. Esse mais branco, tem um branco sem cabelo bem alto e de túnica, desse jeito que eu vi, eu nunca vi na mídia, porque assim, se eu fosse dizer, ele bateria no teto da minha sala, que é como se fosse esse teto aqui. Só que também tem uma questão, né? Eles podem se apresentar como eles, né? Eu entendo que tem isso também. E já acessei um que ele ficava numa floresta, diante de mim a floresta, eu estava de olhos fechados. E esse homem de cabelo comprido branco, barba branca, ele ficou parado no meio das árvores.
E de lá ele se comunicava comigo. Ele não chegou, então ele falava, eu escutava e ia falando. Nananana. Outros eu sinto mais próximos, assim, mais... Não causa medo algum, é uma honra, né? Uma alegria também. Uma outra dúvida, mas é rapidinho. Então, é só para deixar claro, esses seres extraterrestres, eles não vêm para falar de algo do passado, do trauma que aconteceu. É algo que a pessoa está vivendo. Então, não é algo que não é a vida passada. Ótima pergunta. Normalmente, a maioria das vezes, sim. Ele pode relacionar os traumas que já apareceram na sessão. Por exemplo, vieram 3 personalidades com situações difíceis. Aí ele vem e ele faz uma integração dessas vivências e o que a pessoa está vivendo hoje. E ele dá mais uma orientação psicológica. Quase que uma elucidação. Uma elucidação e uma fala muitas vezes carinhosa e para acolher essa pessoa e para trazer esperança, porque muitas vezes nós atendemos pessoas que estão vivendo grandes sofrimentos assim em várias áreas da vida. Então, e aí a pessoa também sabe que ela tem personalidades desse nível de inteligência, de vivência, né? E aí já aconteceu também deles pedirem que eu descrevesse a aparência deles para a pessoa e que ela poderia pensar nele e eles se conectariam mais, porque ele está ligado a ela, né? Então aí também já aconteceu isso. Eles não fazem isso para, vamos dizer assim, se engrandecerem. Eles fazem isso para dar um colo, para ampliar a conexão, para fortalecer o vínculo, né? É muito... Que legal. É Nossa. muito interessante. Quando acaba a sessão, eu tô assim, ó. Eu olho pro Fran e falo, meu Deus, o que foi isso? Incrível. A pessoa percebe que para nós também é algo assim, é impactante, né? Que incrível. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vocês foram para a Suíça, que chique! Fomos em... Participar de um workshop, não foi isso? Realizaram, na verdade, um workshop. Nós atendemos uma pessoa de lá há 8 anos, né? Essa senhora faz captação conosco há 8 anos, assim, seguidamente. E temos um vínculo afetivo muito bom e ela vê todos os resultados, enfim. E mais pessoas que ela foi nos indicando de lá, nós começamos a atender. E aí surgiu a ideia, por que vocês não vêm para cá para fazer um workshop, né? Então, nós fomos, né? Ficamos até na casa dela, ela é brasileira, né? Está lá há muito tempo. E realizamos um workshop lá. E pessoas que nós atendemos online compareceram. Então, foi muito emocionante para nós e muito carinho, né, que nós trocamos com essas pessoas que nós atendemos e aí poder abraçar, poder sentar junto. Aí fizemos lá o momento do café juntos, né? Então, foi uma experiência incrível e também pudemos atender várias dessas pessoas presencialmente lá, né? Essa senhora até cedeu um espaço na casa dela e nós fazíamos a sessão nesse espaço para atender esses clientes que já são clientes há algum tempo, mas sempre online. E aí experimentaram o atendimento presencial. E, inclusive, no meu canal do YouTube o workshop está no meu canal do YouTube. Ah, legal. Vamos deixar aqui na descrição para vocês. Tá, sim. Tá todo o workshop, eu deixei gravado lá. Ai, o que Fran legal. gravou, né? E aí nós postamos no Ai, que no canal. legal. Muito bacana. E para a gente caminhar, infelizmente, para o final, porque Tá são bom. muitas dúvidas, A muitas questões. gente aqui já que a super gente curiosa. se coçando para fazer mais perguntas. Mas o que acontece quando o cliente entende que a captação ela não faz mágica, que ela é um tratamento, né? O que muda na vida desses clientes, dessas pessoas que passam por esse tratamento com vocês?
quando o cliente entende isso, nós, como terapeutas, entendemos que ele aterrissou, que ele pôs os pés no chão, porque não existe uma mágica, né? Os processos terapêuticos, de modo geral, eles são trabalhosos, eles demandam tempo, investimento financeiro e a pessoa se propõe a mudar. Então, o cliente entende que não é uma mágica, que vai demandar dele sessões e movimentos de mudança em si mesmo. E isso acontece muito, né? Então, a pessoa vai, até pelos resultados da técnica, a pessoa vai se comprometendo mais a se cuidar e vai colhendo os frutos. Maravilha. Não tem, assim, uma reação, por exemplo. Ai, como assim? Eu fiz uma sessão, não mudou nada. Não tem essa reação, porque a pessoa vai... Nós falamos disso e a pessoa vai entendendo, né? Que é um processo. Então, já na primeira sessão, já começa a ter ali mudanças em coisas que elas trazem para vocês já ali na segunda, terceira sessão. Então... Sim, e pessoas que atendem outros através delas, assim, uma mãe, um pai, vão trazendo as mudanças. Às vezes, depois de uma captação, já tem mudanças e a pessoa fica até com dificuldade de acreditar que houve a mudança. Mas isso não quer dizer que o tratamento finalizou ali, né? Tem que ter uma continuidade, né? É importante que tenha para fortalecer a estrutura dessa pessoa que está sendo atendida através do cuidado e tratamento de mais personalidades. Porque são muitas, né? Pelo que a gente entende São aqui. muitas. São muitas, né? Sim. É um assunto que aqui a gente também se deixar. A gente vai ó, perguntando e vai embora, E vai se embora. vocês perguntarem, vocês viram que eu estou falante e vou falar. Eu adorei. A gente está caminhando para o final. Angélica, muito obrigada. Primeiro episódio, captação psíquica. E a gente vai ter mais. Toda semana tem um episódio novo indo para o ar. Isso mesmo. E aí vai ter muitas perguntas que a gente vai elucidar, vai entender melhor, vai conversar mais com você. Sim. Porque... Eu quero, além de agradecer vocês, é um prazer para mim estar aqui. Eu me sinto super à vontade com vocês. que bom. Vocês são muito acolhedoras e eu imagino que todas as pessoas que vêm aqui provavelmente sentem isso. E eu desejo a esse trabalho de vocês muito sucesso, porque é muito bom estar aqui com vocês, essa oportunidade, né, que vocês oferecem. Muito obrigada e parabéns. Ai, gente, obrigada. Fiquei muito feliz. A gente gosta disso. Nosso propósito aqui do podcast sempre foi realmente trazer pessoas que têm coisas importantes para falar, que possam ajudar pessoas que estão em casa, precisando de ajuda, perdidas, não sabem o que fazer, já tentaram de tudo. Que elas se sintam acolhidas aqui. Sim, acompanhando os vídeos eu observo que é bem diversificado, os profissionais, então contribui muito, né, com a população que vai acessar esse conteúdo. É conhecimento, né? Sim, Conhecimento sim, liberta sim, e a gente quer trazer isso ao máximo. A gente é o nosso foco desde o começo, né? Ótimo, Desde o começo. Fica ótimo. muito feliz em ter você aqui e aprender tanto com você também, porque a gente é uma aula, né? É uma aula. Aprende sempre. Muito A gente obrigada. fica aqui assim, meu Deus, é isso mesmo. É, eu acho que é isso que tá. A gente sempre tá aqui. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Tá vendo? Muito obrigada. Muito obrigada, Angélica. Obrigada, Angélica. E a gente deixa tudo aqui embaixo para vocês acessarem o Instagram da Angélica, para vocês terem acesso O YouTube dela YouTube, também. tudo. Sigam ela nas redes sociais, é muito importante, tá, gente? Pode seguir. QR lá, Code tá aí acompanhar. na tela, só clicar que vocês já vão ser direcionados diretamente pro Instagram da Angélica. Isso Muito mesmo. obrigada. E vamos ficando por aqui. Né? Vamos ficando, estamos em todas as redes. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E até a próxima, gente. Beijo. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.